documento oficial. É um documento legal que legitima a posse da terra para Israel. Uma parte, pelo menos, desse documento. Assim como nós temos as escrituras de uma casa, na Bíblia nós também temos isso acontecendo. E nessa passagem em específico, Deus está fazendo isso. E o autor de Josué escreve dessa forma para deixar claro para Israel que essa terra pertence a Israel, ainda que haja povos que são estranhos nessa terra. E começa assim, a partir do verso 1 até o verso 7. Josué já era bem idoso, e o Senhor lhe disse: Você já é bem idoso, e ainda ficou muita terra para ser conquistada. Esta é a terra que ainda não foi conquistada. Todas as regiões dos filisteus, de toda Jesur, desde Sior, que está diante do Egito, até o limite de Ecrom, para o norte, que se considera como dos cananeus. 5 governantes dos filisteus, o de Gaza, o de Asdod, o de Asquelon, o de Gate e o de Ecrom, e os aveus. Ao sul, além de toda a terra dos cananeus, e Meara, que é dos sidônios, até a Feca, na fronteira dos amorreus, e ainda a terra dos gibleus e todo o Líbano, para o leste, desde Baal-Gade, ao pé do monte Hermon, até a entrada de Amate. Todos os que habitam nas montanhas, desde o Líbano até Misrefote, Maim, todos os sidônios. Eu os expulsarei de diante dos filhos de Israel. Reparta, pois, a terra por herança a Israel, como ordenei a você. Distribua agora a terra por herança às 9 tribos e à meia tribo de Manassés. Amém? Essa é a palavra do Senhor. E eu gostaria que os irmãos, como eu disse, pensassem como um documento oficial que estamos lendo aqui agora. E esse documento oficial, embora seja para Israel, naquele momento, possui algumas aplicações práticas para nós. Esse momento do livro de Josué é uma nova etapa. Nós estávamos lendo várias batalhas que Josué, junto com o exército, estavam travando para conquistar a terra, ganhar território, expulsar os invasores e realmente assumir o controle dali. Nesse momento, Israel não tomou o controle total da terra. A terra de Canaã ainda possui muitos povos, e nós vamos ver mais à frente que muitos desses povos não foram expulsos, até hoje. Até hoje ainda tem os descendentes deles lá. E nós entendemos que isso é uma promessa ainda para ser cumprida. Mas isso não muda o fato que Deus deixou já a escritura da terra para Israel, junto com a promessa de que Ele mesmo iria expulsar esses povos. E dentro disso eu quero tirar 3 lições com os irmãos, na ideia do que nós podemos aplicar para nós hoje, para a nossa realidade como igreja, como parte do povo de Deus, salvos e regenerados por Cristo. O que esse texto fala conosco hoje? E eu quero deixar claro que esse texto fala para nós sobre a nossa insuficiência em cumprir uma obra que nos foi proposta. Ele confronta a gente mostrando que nós não somos capazes de cumprir a missão que Deus nos designou, mas que Ele sim é capaz. Então, durante o restante do sermão, quero que os irmãos reflitam sobre isso, lembrando que, assim como é dito aqui, ainda falta muito a ser feito. Ainda falta muito a ser feito, nós não somos suficientes para terminar o trabalho. E frente a isso, nós precisamos tomar uma certa postura, que foi cobrada por parte de Josué. Então, em primeiro lugar, nós temos a insuficiência da obra humana. Está aí no primeiro e no segundo versículo, e nós podemos ver um destaque que é dado para 2 coisas. Primeiro é um destaque feito para a velhice de Josué. Veja no primeiro versículo, ele diz: Josué já era bem idoso. Então o narrador da história já comenta sobre isso. Ele já disse, já deu a informação. Mas mais uma vez, ele diz o que Deus falou, e Deus falou: você já é bem idoso. Quando a gente vai para um documento, pensando na Bíblia, como foi escrita, e era muito caro produzir tudo isso. O material era escasso, não é como hoje que você pega uma folha de papel e pode escrever. Quando um autor repete algo, é porque aquilo realmente é muito importante.
Então, o fato de Josué ser idoso é muito importante aqui. E o fato de haver muita terra para ser conquistada, que é afirmada também nos 2 versículos, no versículo 1, Deus fala que ainda ficou muita terra para ser conquistada. E no 2, ele vai descrever, ele fala, esta é a terra que não foi conquistada. O autor está repetindo porque ele está dando ênfase nisso. Então, são 2 coisas que a gente precisa se atentar aqui. A velhice de Josué e o fato de que a missão ainda não foi cumprida. A missão que foi proposta para ele. Então, vamos nos colocar um pouco no lugar de Josué. Josué provavelmente tinha cerca de 100 anos nesse momento. Josué passou por tudo, viu tudo. Coloque-se no lugar dele agora e imagina que você faz parte do povo que foi liberto do cativeiro do Egito. Você viu seu povo sofrendo, mas vocês foram libertos. Depois, Deus escolheu você para substituir e assumir o lugar de Moisés, o grande líder de Israel, aquele que Deus escolheu a dedo. E Deus virou e escolheu você para cumprir esse papel. Então você é fiel com isso e cumpre esse papel. Lidera um povo por batalhas absurdas, incríveis. A gente leu até agora momentos de poder, assim, impensável do que Deus fez. Tem a batalha de Jericó, a forma como Deus demonstra que está com Israel. Josué viu o sol parar. Ele viu Deus segurar o dia para que eles terminassem uma batalha. Ele presenciou tudo isso. Em todo o relato de Josué, nós não vemos uma falha moral sobre Josué. Não vemos algo apontando assim como se Josué tivesse sido um mau líder. Muito pelo contrário, ele foi um excelente líder. Mas aí, bem no final, Deus vira, e aí nos colocando no lugar de Josué, ele vira para você e fala, olha, ainda tem muita coisa que era para você fazer que você não fez. Você está muito velho, você não vai dar conta. Você é insuficiente para fazer aquilo que eu mandei você fazer. É um balde de água fria, né? É algo pesado. Poxa, mas eu desempenhei o trabalho tão... Me dediquei tanto. Josué poderia pensar assim. Me dediquei tanto, me esforcei tanto. Eu fiz tudo. Eu fui um exemplo para todos os meus irmãos. Mas agora, Deus vira e diz, você já está muito idoso. E falta muita terra. Você não vai conseguir. Meus irmãos, esse é o desafio da nossa insuficiência diante da missão que nós temos. Nós precisamos entender que nós não somos suficientes para cumprir a missão que o Senhor nos entregou. Nós não somos suficientes para cumprir a missão de pregar o Evangelho. Não somos suficientes para cumprir a missão de ser um bom pai, ser uma boa mãe, ser um bom esposo ou ser uma boa esposa. Não somos suficientes. A missão que nos foi proposta, ela está muito além daquilo que nós mesmos conseguimos fazer por nós. É por isso que no final Deus diz que Ele vai expulsar esse povo. Porque nós não temos essa capacidade. E Josué precisava entender isso. Josué precisava entender que ele não era suficiente, mesmo sendo um líder perfeito, um modelo a ser seguido. Ele jamais conseguiria concluir essa tarefa. Então, a primeira questão que nós vemos é sobre a insuficiência humana. E como nós não somos suficientes para cumprir essa missão. Josué não era, o povo de Israel não foi, eles não conseguiram. Muito pelo contrário, depois foram levados para cativeiro. Mas Deus é. Meus irmãos, nós, mais uma vez eu vou repetir, não somos suficientes. Nós não conseguimos cumprir a missão que nos foi proposta. Mas existe alguém que é. Alguém conseguiu. Jesus Cristo cumpriu essa missão. E Deus prometeu que enviaria Ele. Ainda falta muito a ser feito. Ainda há um campo muito grande a ser explorado. E frente à nossa insuficiência, nós precisamos lembrar daquele que é suficiente. Se por um lado nós, assim como Josué, vamos envelhecer e não vamos conseguir concluir tudo aquilo que deveríamos fazer, nós temos um Deus que é eterno, que não envelhece. Deus está falando para Josué, olha, você já passou o seu tempo, você não vai conseguir. Mas eu que sou eterno, vou expulsar esses povos.
Eu que sou eterno, vou cumprir a minha obra. É importante termos isso em mente. Não somos nós que fazemos. E não somos nós que fazemos, e é Ele quem cumpre, porque Ele é quem é suficiente. E nos leva à segunda observação que eu quero fazer com os irmãos, que é o Deus que nós servimos é o Deus que enxerga toda a sua obra. Ele não fica perdido. Repara, do verso 2 até o verso 6, a gente leu toda uma descrição sobre uma terra. E é até difícil ler, a gente tem palavras complicadas, de terras que a gente não conhece. E ele começa a falar sobre o sul, que vai até o norte, e a região montanhosa, e todas essas áreas. Como eu falei para os irmãos, tem uma forte característica legal aqui. Uma questão bem jurídica mesmo, para Israel. Quando ele diz no verso 6 sobre distribuir por herança, essa é a linguagem. Assim como é feito a divisão da herança quando alguém morre, a ideia aqui é que é uma herança para Israel. E nosso Deus conhece toda a sua obra. Ele conhece tudo o que precisa ser feito. Ele não só sabia que faltava muita coisa, ele sabia exatamente o que faltava. Deus sabia exatamente quais eram as terras que faltavam ser conquistadas, quais eram os povos que estavam vivendo ali. Assim como hoje, Ele sabe exatamente quantos dos seus ainda faltam ser resgatados. Ele sabe exatamente quais que Ele quer alcançar e como Ele quer alcançar. Deus é soberano e Ele é dono da sua obra. Ele controla a sua obra. E eu não sei como é isso para os irmãos, mas eu acho muito maravilhoso como o nosso Deus é organizado. A terra de Canaã aqui tem todo um território muito bem estabelecido para a época. Nós podemos ler, tem passagens em Números descrevendo como é esse território. O povo de Canaã tinha bem definido como funcionava esse território, até de onde começava até onde ia. E Deus sabia como que era, não foi algo jogado. Não era simplesmente chegar em qualquer lugar. Tinha um momento específico e uma terra específica. E esse Deus que conhece tão bem a terra, Ele usa disso para ajudar Israel. Como eu falei, essa passagem, ela está passando a escritura da terra para Israel. E está mostrando como Deus conhece toda essa situação. E serve de plano de fundo para a gente ver o livro de Juízes, 1º e 2 Samuel, Crônicas, e os livros a seguir que se passam nessa terra com Israel batalhando contra outros povos, contra os filisteus, por exemplo. Em Juízes, Deus usa desse conhecimento que Ele tem de geografia para ajudar em uma batalha. A batalha que tem com Débora e Baraque contra o comandante Cícera acontece em um vale, onde Deus manda uma chuva e as carruagens ficam atoladas. E é tudo orquestrado para que seja feito lá. Nosso Deus sabe da sua obra. Nosso Deus conhece o que está acontecendo. Ele é onisciente. Ele está perfeitamente bem informado. Ele sabe exatamente o que falta ser feito. E nós, assim como os israelitas, que já tinham a sua escritura ali em mãos, eles tinham ali a certeza de que a terra era deles, ainda que não tinham conquistado, nós também temos. No Novo Testamento nós aprendemos que nós somos selados pelo Espírito Santo, uma vez que conhecemos a Cristo. E esse é o nosso penhor, essa é a nossa herança, a certeza de que nós temos um lugar no povo de Deus na eternidade. Ainda que aqui na terra vivamos com o pecado, ainda temos que lidar com vários problemas aqui. Mas a nossa garantia que a nossa terra prometida está guardada, essa ninguém tira. Porque assim como Deus deu a escritura da terra prometida para Israel, Ele nos deu a escritura do céu. Nos deu a escritura da eternidade. Ele nos deu a escritura da nossa salvação em Cristo Jesus. E nós podemos olhar para esse texto agora e pensar que, assim como Israel, embora tinha muita coisa para fazer, ele podia descansar e dormir tranquilo, sabendo que a terra era dele. A terra pertencia a Israel. A salvação em Cristo Jesus pertence a nós. Ele nos deu, e nos deu uma garantia. Isso é maravilhoso para a gente pensar.
ainda falta muito a ser feito. Nós não somos suficientes. Vamos voltar os nossos olhos para aquele que conhece a sua obra. Voltar os olhos para aquele que sabe o que está fazendo. Aquele que nos deu a nossa missão. E aí nós podemos ter confiança para seguir adiante. Assim como Israel deveria ter a confiança para seguir adiante. Eles já tinham as escrituras da terra. Eles podiam ter certeza que Deus iria dar para eles. O que nos leva a uma questão importante. Ao contrário de nós, Deus termina a sua obra. Ao contrário de nós, Deus é suficiente. Ao contrário de nós, Ele conhece muito bem a sua obra, a sua missão. E ao contrário de nós, Ele termina efetivamente a sua obra. No verso 6, na parte B, ele diz: eu os expulsarei de diante dos filhos de Israel. Aquele que nos comissionou, aquele que nos chamou para uma missão, é o que conclui a própria missão. É incrível porque nós podemos ver isso no nosso dia a dia. Às vezes com um pai com um filho que está aprendendo a fazer algumas coisas, o filho começa a aprender a fazer algumas coisas em casa. Eu lembro quando eu queria ajudar, o meu pai ia trocar o pneu do carro. Eu era pequeno e eu queria ajudar meu pai. Ele falava: não, você vai me ajudar a trocar o pneu do carro. Eu ficava só olhando. Mas eu ficava: nossa, eu ajudei meu pai a trocar o pneu do carro. Ele tinha feito tudo, fez tudo. Mas ele me trouxe para mostrar, ele me deu uma missão que só ele podia concluir. E ele concluiu essa missão. Assim o Pai faz conosco. Ele fez com Israel, ele deu uma missão impossível, que Israel não conseguiria concluir. Por isso ele disse: eu vou expulsar esse povo. Cristo nos deu uma missão. Permaneçam, sejam santos, assim como eu sou santo. Sejam um com o Pai, assim, uns com os outros, assim como eu sou um com o Pai. Essa missão, por nós mesmos, nós não conseguimos cumprir. E de pregar o Evangelho a toda criatura e a todas as nações. De nós mesmos, com nossa capacidade, nós não conseguimos concluir isso. Mas Ele pode. O Senhor Jesus, Ele pode fazer isso. E Ele vai fazer isso. Ele está fazendo isso. Cristo é aquele que conclui a sua missão. Nós podemos ficar sossegados, sabendo que nem se nós quiséssemos, nós conseguiríamos estragar essa missão. Graças a Deus, isso é graça. Porque se dependesse de nós, nós sabemos que não conseguiríamos. Se dependêssemos de nós, o inferno estaria muito mais cheio. Essa é a verdade. Nós precisamos nos confrontar com a realidade de que nós somos insuficientes. Tal como Josué foi insuficiente. Por mais perfeito que ele tenha sido, por mais ótimo líder que ele tenha sido, ele foi insuficiente. E as Escrituras apontam para aquele que é suficiente. Cristo Jesus foi aquele que cumpriu plenamente a sua missão. Ele veio em obediência ao Pai. Ele cumpriu toda a lei, seguiu todas as ordenanças. Ele pregou o Evangelho e anunciou as boas novas. E fez tudo exatamente conforme deveria ser feito. Porque só Ele tinha capacidade para cumprir essa missão. E agora, olhando para Ele, olhando para essa cruz, nós podemos descansar. E lembrar que tudo o que possa vir, por meio de algo que façamos, foi Cristo que fez. Não fomos nós. Israel não venceu a batalha contra Jericó. Deus venceu a batalha contra Jericó. Israel não venceu nenhuma batalha contra Egito. Não foi Israel que abriu o Mar Vermelho. Foi Deus que abriu o Mar Vermelho. Não somos nós que conquistamos a nossa salvação. É Cristo que conquista. Não somos nós que conseguimos amar o nosso próximo como a nós mesmos, porque foi Ele que se entregou. E aí, olhando para Ele, eu posso clamar por misericórdia, para poder usar dessa graça para amar o meu irmão. Nós podemos clamar por misericórdia para podermos imitar a Cristo e ser um bom esposo.
ser uma boa esposa, um bom filho, um bom pai. Por meio dele nós podemos fazer isso, reconhecendo a nossa insuficiência. E é muito valioso, irmãos, olharmos para o Antigo Testamento e para todo esse relato de Israel e compararmos com a nós como igreja hoje. Como que isso se aplica para nós? Veja, Israel foi liberto da terra de escravidão do Egito e levado para uma terra prometida. Nós fomos libertos da escravidão do pecado. É dito em Colossenses que vocês foram chamados das trevas à luz, do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. A ideia de que você saiu de um lugar de escuridão. Então, assim como Israel foi liberto e salvo, nós também somos libertos e salvos em Cristo. Mas também, assim como Israel permaneceu com outros povos, criando uma série de conflitos e problemas ali na Terra Prometida, nós ainda salvos aqui, vivemos com o pecado nos atormentando. O pecado de outros e principalmente o pecado nosso. Porque a cada dia, nossa velha natureza, nosso velho homem tenta se levantar. E ele quer se tornar Deus. Ele quer assumir o controle da sua própria vida. E assim como Israel tinha que conviver com isso, mesmo tendo a escritura da terra, nós temos que conviver com o pecado enquanto estamos aqui. Mesmo tendo a garantia de que nossa salvação será efetuada. Mesmo tendo o Espírito Santo conosco. Mas, assim, da mesma forma, Israel teve a promessa de que Deus iria expulsar esse povo. Nós temos a promessa de que seremos plenamente livres do pecado. Seremos plenamente, o pecado irá ser completamente eliminado da existência. Nós não vamos mais sofrer com a influência do pecado. Isso é maravilhoso, isso deveria ser um motivo de maior alegria na nossa vida. Porque a dinâmica que nós vivemos é uma dinâmica de luta constante contra a carne. Uma luta constante contra os seus desejos pecaminosos. E muitas vezes pode dar na nossa cabeça de, eu não consigo. A gente olha a insuficiência nossa, realmente eu não consigo me livrar desse pecado, eu nunca consigo sair desse buraco. E a gente para só na insuficiência. Se nós somos insuficientes, a gente precisa achar algo que não é insuficiente. E nós temos isso. Nós temos Cristo, que é suficiente. E nos dá força para viver esse tempo aqui na terra, a nossa peregrinação como estrangeiros, batalhando contra o pecado, tendo certeza que um dia, na eternidade, nós seremos livres. Um dia na eternidade nós não teremos mais essa influência e poderemos viver em paz. Ainda falta muito a ser feito, meus irmãos. Falta muito a ser feito, faltam muitos a serem alcançados. Faltam muitos povos que não conhecem a palavra de Deus. Existem muitos vizinhos que não conhecem a palavra de Deus. Existem muitos familiares que não conhecem a palavra de Deus. Infelizmente, pode ser que existam muitos dentro da igreja que não conhecem a palavra de Deus. Falta muito a ser feito. Nós não somos suficientes. Mas nós podemos olhar para aquele que é eterno, aquele que conhece a sua obra e aquele que vai consumar a sua obra. Aquele que vai concluir a sua obra e não vai falhar nisso. Por mais falhos que nós sejamos. Meus irmãos, eu quero focar em algumas aplicações práticas para nós. E a primeira, mais uma vez, diz respeito à nossa insuficiência. E talvez já estejam cansados de escutar, você não é suficiente, você não é suficiente. Eu gostaria também de pensar diferente, eu gostaria de pensar que eu sou suficiente. Mas nós não somos. Seria muito confortável, seria muito bom se fôssemos, mas não somos. E viver o Evangelho, viver uma vida cristã, é um ato constante de reconhecer que você não é capaz por si só. É um ato constante de reconhecer que você não consegue solucionar os seus problemas.
Você não consegue solucionar o problema do seu pecado. Você não consegue solucionar o problema de pregar o evangelho a outras pessoas. Você não consegue solucionar o problema de ser um bom esposo, de ser uma boa esposa. Não conseguimos. E a vida cristã precisa ser marcada por reconhecermos isso. Nós precisamos reconhecer isso, porque senão, então, para que precisamos de Cristo? Se conseguimos fazer isso por nós mesmos, por que Cristo, então? Se eu posso viver livre do pecado por mim, eu não preciso de Jesus. Se eu posso viver, ser um bom esposo por mim mesmo, eu não preciso de Jesus. A vida cristã é uma constante de reconhecimento de nossa incapacidade e reconhecimento que nós precisamos de um Salvador, diariamente, não é só pontual, não é só no momento da conversão. Todos os dias nós precisamos da salvação de Cristo. Nós precisamos lembrar daquele que nos libertou, aquele que nos guiou das trevas para a luz e que vai nos dar a salvação plena, a libertação plena dos pecados. Precisamos olhar para Ele. É justamente porque precisamos de um Salvador que podemos nos chamar de cristãos. Se nós somos cristãos é porque reconhecemos que precisamos dele. Uma segunda aplicação, de forma mais prática, é que o Deus que nos comissionou e conhece a sua obra, nos deu a garantia, como eu falei aqui. E nós corremos o risco de nos contentarmos com a nossa insuficiência. Como assim? É comum a pessoa começar a abusar da graça. Eu penso, bom, é de graça, o Senhor me deu a salvação, eu não fiz nada por merecer isso. E eu não vou conseguir estragar isso, e também não vou, eu mesmo não consigo conquistar. Então, para que eu vou me dedicar tanto em servir ao Senhor? No fundo, a gente pode não verbalizar isso. Mas no fundo, nós deixamos de nos dedicar à leitura da palavra, deixamos de nos dedicar à oração, à comunhão, porque eu já estou garantido, está tudo bem, o Senhor já me salvou, eu já sei o que é o Evangelho, então está tudo bem, eu posso seguir esse passo a passo, eu estou salvo. E o texto que nós lemos no início do culto, em Filipenses capítulo 1, no verso 6, é muito interessante, porque o apóstolo Paulo está falando para uma igreja que está colaborando com ele, como missionário, e que ele evangelizou desde o início, e ele pode afirmar algo lindo, que é o mesmo que essas escrituras estão afirmando sobre a posse da terra para Israel. Ele diz: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. O dia de Cristo, a volta dele, a segunda vinda de Cristo, essa obra vai ser completada. Então a obra que começou na sua vida, no momento da sua conversão, ela não está terminada. Ainda há muito para ser feito. Ainda há muitas pessoas a serem alcançadas? Tem. Mas ainda há muito de nós a ser alcançado. Ainda há muito do eu a ser transformado à imagem do Filho. E começar a pensar como Cristo pensava. Há muito trabalho a ser feito. E da mesma forma que nós somos salvos e já recebemos esse certificado, essa garantia que nós temos deve ser uma segurança para perseverar. Não para descansar e apoiar numa graça barata. Porque a graça que o Senhor nos deu não foi de graça. O preço foi alto. Nós precisamos honrar isso. A vida cristã deve ser uma constante renúncia. Não sou capaz, sou incapaz. Frente a isso, a minha resposta é: eu conheço alguém que é capaz. Então eu corro para Cristo. Eu corro para aquele que consegue fazer o que eu não consigo. Aquele que consegue vencer o meu pecado. Aquele que consegue vencer a dureza de um coração pecaminoso que não reconhece Ele como Salvador. Nós precisamos correr para esse Deus. E uma última aplicação é que um dia nós vamos desfrutar disso. E muitas vezes nos perdemos com o hoje e o agora.
Nós temos a nossa esperança em empregos melhores, a esperança em trabalhos melhores, em escolas melhores, em políticos melhores, um país melhor. E quando nos damos conta, estamos vivendo como se fôssemos daqui. E nós não somos. A palavra vai dizer que somos peregrinos, somos estrangeiros aqui. Nós estamos aqui de passagem. Nossa nação não é aqui. Será que você tem vivido como se sua nação não fosse aqui? Ou a nossa luta não é muito mais para tornar o mundo aqui cada vez mais confortável para mim? Cada vez mais tranquilo, sem sofrimento. Um mundo com mais paz para mim, mais privilégios. Meus irmãos, se você quer servir a Cristo, quer seguir a Cristo da forma como Ele pede para ser seguido, você irá sofrer. Nós vamos sofrer. Porque o Filho sofreu, quanto mais nós. A palavra diz que devemos imitar o sofrimento de Cristo. Nós devemos perseguir isso. E nós podemos fazer isso com muita tranquilidade e paz no coração, porque nós temos uma garantia de paz, alegria e felicidade eterna. O que é uma fração da nossa existência de sofrimento aqui, comparado com a eternidade com Cristo Jesus? Não é nada. Nós temos essa garantia. Se temos essa garantia, então por que o desespero? Por que a ânsia por tornar aqui um lugar melhor para mim? Quantas vezes a gente age como se não houvesse nada além daqui? E a preocupação se torna em tornar a igreja um lugar mais confortável. Eu preciso que a igreja onde eu vou seja mais confortável, que o trabalho onde eu for seja mais amigável. Eu vou tentar fazer o máximo para eu poder entrar e sair sem falar com ninguém para não gerar conflito. Meus irmãos, se vamos viver essa palavra, esse evangelho, nós precisamos viver como estrangeiros. Precisamos viver sem apreço por nossa própria vida, que é o que Paulo diz, que não considera valioso de forma alguma a própria vida, porque ele sabe a missão que ele tem. Você sabe qual é a sua missão? Se não sabe, eu falo agora, é ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. A sua tarefa é pregar o evangelho. A sua tarefa é amar o seu próximo como a ti mesmo, amar os seus irmãos em Cristo. Essa é a nossa missão. Como nós desempenhamos essa missão? Será que agimos como se realmente fôssemos insuficientes para concluir ela? Ou enchemos o nosso ego a ponto de achar que somos ótimos crentes? Eu sou um exemplo de cristão, então realmente está tudo bem, eu participo do ministério na igreja, eu auxilio aqui e ali, eu até aconselho algumas pessoas, já teve vezes que eu evangelizei e a pessoa se converteu. Não foi você que fez isso. Não fomos nós que fizemos isso. Não foi a Betel que construiu uma igreja, foi o Senhor Jesus Cristo que construiu. Não foi a cristã evangélica que construiu um seminário, foi o Senhor Jesus. Ele é o centro. É por meio dele que podemos fazer algo. Somos insuficientes. Amém, meus irmãos? Que possamos ficar com essa palavra em mente. Dependemos do Senhor e podemos confiar que Ele vai concluir isso. Ele vai capacitar você a pregar o Evangelho. Ele vai te capacitar a ser um bom esposo, a ser uma boa esposa, a ser um bom pai, mãe, filho, a ser um bom membro na igreja. Amém? Vamos orar? Senhor meu Pai, somos gratos pela sua palavra. Somos gratos porque o Senhor nos preserva. E nós podemos ter certeza que a boa obra que o Senhor começou em nós, o Senhor irá completar. Assim como Israel podia ter certeza que tinha posse da terra, tinha escritura em suas mãos, ainda que havia povos invasores, nós podemos ter certeza que mesmo convivendo com o pecado e lutando contra o pecado diariamente, a salvação está garantida em Cristo Jesus. E nós podemos viver em paz, sabendo que um dia seremos libertos desse pecado. Um dia viveremos em paz, como santos, louvando e adorando ao Senhor Jesus Cristo.
Nós pedimos que o Senhor torne isso vivo e eficaz no nosso coração. Que possamos aplicar isso ao longo da nossa vida. Lembrar que ainda há muito a ser feito. Nós não somos suficientes, mas o Senhor é. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém.